Oiê, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, essa questão de como que você está errando dentro da sua ginástica laboral, Vou me apresentar. Sou Karina Moura, sou fisioterapeuta. Atuo com ginástica laboral há mais de 9 anos, que realmente, além de ser uma das minhas grandes paixões, é algo que eu venho ensinando profissionais a entregar resultados mais eficientes, consequentemente a isso, reter clientes e funcionários. Então a gente vai falar um pouquinho, sobre os erros que você está cometendo na sua ginástica laboral, e eu trouxe alguns pontos. Gente, o primeiro ponto muito importante que eu queria trazer são 2 aspectos, na verdade, que as pessoas esquecem, os profissionais esquecem antes da aplicação da ginástica laboral. Na verdade, tem vários pontos, mas eu quis trazer 2 pontos iniciais hoje. O primeiro deles é a questão profissional e o segundo é a questão da empresa. Quando a gente fala da questão profissional, os profissionais que atuam com ginástica laboral, que querem começar com ginástica laboral, acham que é só chegar e executar a prática. Vou pegar os exercícios na internet, eu vou pegar os exercícios na internet, vou aplicar. Só que no final das contas, quando você aplica uma coisa que você acha que é certo, você acredita que é o ideal, aqueles colaboradores no final, eles não irão serem captados, ou seja, não vai ser gerada aquela situação de, poxa, eu preciso fazer GL porque a GL de fato me traz benefícios. E também entre o ponto da empresa. Quando você não entende necessariamente, não entende na verdade, o que a empresa necessita, você acaba entregando resultados que não é aquilo que ele quer ver. Então imagine a seguinte situação. Você está lá fazendo sua ginástica laboral, você acredita que está se doando ao máximo, acredita que está entregando tudo que poderia, tá fazendo, coisas criativas, dinâmicas, lúdicas e tudo, mas no final das contas você não tá atendendo o que aquele trabalhador precisa, tá? E também você não está entregando aquilo que a empresa deseja, tá? Então, a gente precisa pensar, antes de mais nada, entender quem somos nós enquanto profissionais, o que a gente vai entregar como profissional, qual a nossa postura, quais as nossas habilidades, quais são as nossas competências, a nossa autoavaliação, eu vou já falar um pouquinho, e também a parte... Desculpa, gente, aqui tá muito frio, tá? E eu tô muito gripada. Além disso, também a questão da empresa, Então, quando a gente fala da questão do profissional, a gente também precisa pensar primeiro ponto, Por onde que eu vou começar? E aí, existem inúmeras possibilidades que você pode fazer por onde começar, Tem profissionais que acham que só podem começar se tiver experiência. Tem profissional que acha que só pode começar se tiver atuante de fato, em alguma empresa, enfim. Na ginástica laboral, a gente não precisa ter essa experiência gigantesca. Ao longo do tempo, você vai gerando essa, vamos dizer assim, essa confiança de estar executando a prática de ginástica laboral. No entanto, é necessário que você entenda os quesitos da organização e os quesitos dos colaboradores. Esse é o básico do básico do básico que eu entendo hoje, tá? Além exatamente da prática, do exercício em si. Então, você pode começar com parcerias, você pode começar você mesmo indo batendo de porta em porta, você pode procurar no LinkedIn, existem licitações, Existem inúmeras possibilidades que você pode fazer por onde começar. Além de você encontrar pessoas que já possam te dar esse direcionamento, essa direção de, olha, Karina, por onde é que eu começo, Aqui na minha região é assim, 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 então a gente precisa fazer inicialmente um levantamento de onde você está, Como que você é como profissional, porque assim, muitas vezes a gente, enquanto profissional, a gente acha que, vamos supor, eu estou em São Paulo hoje, mas a pessoa que está falando comigo mora lá no Nordeste. Ele acha que a forma como eu executo aqui é a mesma forma como eu executo lá no Nordeste. Não é. Eu atendo as 2 regiões, atendo Piauí e atendo São Paulo. E é completamente diferente, a cultura é diferente, o público é diferente, as atividades são diferentes, E cada profissional que atua com ginástica laboral, ele tem uma característica própria. Então, mesmo que você tenha dentro da empresa 3, 4 funcionários que são seus funcionários ali que executam a GL, você vai ver que a metodologia você pode até seguir a mesma, mas a forma de comunicação, a forma de você interagir, a forma como você se comporta, se é mais tímido ou se é mais extrovertido, isso vai variar muito de profissional para profissional. Esse é o primeiro ponto, Como que você é enquanto profissional e como que você se comporta diante dessa organização. As outras questões, a questão da habilidade mesmo, O profissional que atua com GL, ele precisa, basicamente, entender um pouco sobre
ergonomia, precisa entender um pouco sobre biomecânica, precisa entender muito sobre cinesiologia, né? Precisa entender aquelas disciplinas básicas, né, dentro da organização, dentro da nossa grade curricular, seja ela do físio, seja ela do educador físico, tá? Se você não entende biomecânica, você não vai entender a atividade em que o trabalhador executa e como que ele executa, como que o corpo dele, né, se porta diante do trabalho e qual a sobrecarga biomecânica que aquele trabalhador tem durante o trabalho. Então esse é o ponto primordial. Se você não entende de biomecânica, você não vai conseguir entender sobre qual é a atividade, qual é o índice de sobrecarga biomecânica que aquele trabalhador está exposto. Se você não entende de ergonomia, nem que seja o básico, você também não vai entender qual o tipo de atividade, se está proporcionando conforto, se não está, se está proporcionando saúde, se não está, se está proporcionando segurança, se não está. Até pelo fato também de que às vezes as organizações elas confundem ainda ergonomia e ginástica laboral, tá? Muita empresa pensa que a ginástica laboral é ergonomia e não é, são duas coisas diferentes. Então a gente precisa entender sobre isso até na hora de explicar para a empresa que o seu trabalho de ginástica laboral não é a mesma coisa da ergonomia. Elas são diferentes. A ergonomia toda atendimento da NR17, dentre outras questões, e a ginástica laboral ela tem vários fatores que podem ali estar dentro, né, associado, né, com um programa de qualidade de vida, que pode vir também beneficiar conforto e saúde, mas não é a mesma coisa, tá? A outra coisa também que é importante é o entendimento do trabalhador, do profissional, quanto ao trabalhador, né, e quanto também ao trabalho. Então, muitas vezes, os profissionais de ginástica laboral, eles não entendem sobre o que é o trabalho, né? Muitas vezes, o pessoal que sai da graduação, que quer atuar com ginástica laboral, acha que só fazer o exercício é o primordial, e não é. Quando a gente fala de trabalho, existem inúmeras situações que envolvem o trabalho. E quando a gente fala do trabalhador, existem inúmeras situações que envolvem esse trabalhador. Então, hoje a gente precisa entender que o trabalhador não é somente o físico, né? Ginástica laboral por muito tempo foi trabalhado só o físico, e o trabalhador não é somente um físico. A gente precisa entender que ele é multifacetado, vamos dizer assim. Hoje, as relações de trabalho mudaram muito, né? Hoje, a forma como o trabalhador enxerga o trabalho é diferente. Hoje, a forma como o trabalho é colocado é diferente, né? A gente tem teletrabalho, a gente tem home office, a gente tem pessoas que viajam, pessoas que ficam fixas, pessoas híbridos. Então, a gente precisa entender sobre esse mundo do trabalho, como que está atualmente o desenrolar, ou como é que está caracterizado o trabalho hoje e como são esses trabalhadores, né? Antigamente, a gente fosse parar para falar sobre ginástica laboral, a gente ia ver muito mais pessoas falando somente sobre o físico. Mas hoje a gente também tem que levar em consideração a questão mental, a questão social, a questão emocional, a questão profissional, as relações de trabalho, as relações interpessoais. A gente precisa entender a questão que esse trabalhador é um trabalhador que tem suas crenças, tem suas culturas, tem seus valores diferentes. Não é que a gente vá diretamente ali ficar entendendo de um a um, mas a gente precisa, dentro da nossa ginástica laboral, incluir esses trabalhadores. Se a gente não inclui essas pessoas, elas não se sentem pertencentes àquele momento. Por mais que elas gostem, e se elas têm uma cultura diferente, um valor diferente daquele que os demais, a grande maioria está, ela não vai participar. E aí entra um ponto muito importante que, quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, a gente não pode levar em consideração a nossa parcialidade. Nós precisamos ser imparciais dentro da ginástica laboral, né? Não podemos levar em consideração, porque 90% das pessoas gostam desse jeito. Beleza, é a grande maioria? A gente precisa ouvir eles, sim, mas a gente também precisa incluir os demais, tá? Então, uma das coisas que gera um pouco de dificuldade é quando o profissional ele entra pensando que já sabe de tudo, né? O profissional da ginástica laboral. E nem sempre você sabe de tudo, tá? E todas as vezes que você for entrar numa nova empresa, você tem que começar lá do zero. Entender quem são as pessoas, a cultura dessa empresa, como é que elas se comportam, como é que os funcionários o que é que os funcionários precisam, tá? Então, é necessário você entender que o trabalhador é um todo. O trabalhador não é somente o físico, tá? O trabalhador é um todo. E aí entra um ponto também muito bacana, que tá tendo uma mudança muito grande. Desculpa, eu tô bem gripada.
um ponto bem bacana é a questão dessas relações de trabalho que estão mudando, né? Hoje a gente tem uma expressão chamada Employee Experience, que é o chamado de EX, que veio do Customer Experience, que é a experiência do cliente externo, ou seja, do cliente final. E hoje essa experiência do cliente interno, que é o trabalhador, ela vem mudando muito. Ou seja, a ginástica laboral hoje, até vi hoje, eu faço muita pesquisa sobre todo esse assunto, a ginástica laboral hoje, ela realmente é colocada como um benefício. Antes a gente via a ginástica laboral como um programa de qualidade de vida na grande maioria das vezes, mas hoje ela já entra dentro ali da descrição, por exemplo, dos benefícios que o trabalhador tem. Além, né, do salário, além do ticket, além das outras coisas, a ginástica laboral tá ali também, né? Por quê? Porque tá gerando uma atração. Hoje há uma mudança muito grande, tá? De profissionais que estão buscando empresas que queiram proporcionar a eles qualidade de vida, queiram proporcionar a eles uma interação positiva dentro da jornada, né, dentro dessa empresa. Então a gente precisa entender que a ginástica laboral não é mais só um programa de qualidade de vida, ela de fato hoje está sendo trabalhada dentro das organizações como um benefício, e esse benefício está sendo de atração, ou seja, para atrair os colaboradores para dentro daquela empresa. Então observem que ao longo do tempo vocês vão começar a perceber que esse nome ginástica laboral, que esses programas de qualidade de vida, que antes eram só programas de qualidade de vida, eles vão ser modelados como um benefício, realmente, tá? E eu acredito ainda que não vai demorar muito tempo para que essa ginástica laboral ela entre dentro das plataformas de benefícios, de fato, tá? Porque realmente está tendo essa mudança, né, de pensamento, de ações e tudo dentro das organizações, tá? E a outra coisa também do profissional é a questão da autoavaliação, né? Hoje, o que a gente faz? A gente atua, entra dentro da empresa, a gente começa a trabalhar com ginástica laboral e a gente se contém com os feedbacks verbais, né? Então, o colaborador diz assim, olha, eu não tô gostando da GL, não tá bom assim, eu tô achando que tá muito parado, isso e aquilo. E às vezes, quando o trabalhador te fala, né? Então, vamos supor que imagina que você está numa empresa, existe um coordenador, esse coordenador recebe essas informações dos colaboradores que passam para a gestão, mas eles não falam diretamente para você, né? Não falam se você está bom, se está ruim. Você só começa a perceber quando há uma evasão muito grande da sua GL. Quando tem uma evasão muito grande da sua GL, você começa a perceber, poxa, tem alguma coisa errada. E aí você não para se autoavaliar enquanto profissional. Você não se autoavalia, né? Inclusive, dentro do nosso curso, a gente colocou uma roda chamada Roda da GL, no qual nós, enquanto profissionais, temos a possibilidade de nos autoavaliar em todos os requisitos básicos que a gente precisa ter para poder entregar uma ginástica laboral mais eficiente. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque quando você fala de profissões, quando você fala de CLT, toda vez que você tem uma gestão, você tem ali alguém que vai fazer uma avaliação de desempenho, vai te avaliar, vai te dar um feedback, vai te chamar para uma reunião. Nós não temos isso. Nós, enquanto profissional da GL, é muito difícil, a não ser que você trabalhe numa empresa em que essa empresa tem uma gestão, né? Tenha um gestor, tenha um fisioterapeuta, um educador físico ou algum profissional dentro da empresa que vai fazer essa avaliação de desempenho sua. Mas é muito difícil a gente encontrar isso, tá? Digo isso por quê? Porque isso foi uma deficiência quando eu fui gestora, coordenadora dentro de uma empresa. Eu tive que buscar ferramentas fora, fazer cursos fora para entender que eu precisava gerir a minha equipe de uma forma mais assertiva, dar feedback, fazer levantamento, fazer avaliação de desempenho, tudo, para acompanhar eles. Por quê? Porque se eu não sei aonde que eu tô errando, eu vou continuar errando e eu não vou captar esses clientes internos. E isso vai gerar uma insatisfação muito grande. Então, por que eu fiz essa autoavaliação? Para que você, enquanto profissional, nem sempre você vai ter um gestor, às vezes é você como pessoa física, ou você como prestador de serviço, ou você como dono da sua empresa, você acaba parando para olhar assim, poxa, o que eu tô errando, né? E aí você pode se autoavaliar. Então, a gente colocou até essa metodologia, Roda da GL, que você vai lá e se autoavalia de tempos em tempos para entender que, de fato, você tá fazendo de errado, né? E aí você ter a consciência, né, e ter a autorresponsabilidade de fazer esse processo para que você possa continuamente melhorar. Que é algo que é muito desafiador para a gente enquanto trabalha com ginástica laboral, porque nós viemos ali da graduação, na nossa graduação não tem gestão, não tem essa parte do empreendedorismo,
não tem essa parte do financeiro, né? O que a gente faz ali mais é como abrir uma empresa ali muito básico do básico, mas é na tora mesmo que a gente aprende, né? Então traga essas ferramentas para que a gente possa mostrar quão bom nós somos, né? E quão bom nós podemos melhorar, porque todos os profissionais precisam ter essa autoavaliação, tá? A outra coisa que também que é muito importante é a parte da empresa em si, tá? Uma das coisas que nós pecamos muito e não observamos e não verificamos dentro das organizações, como eu falei, é só chegar, a empresa vai me contratar, tô entrando aqui na empresa, vou fazer aqui a ginástica laboral de qualquer jeito, né? Vou aplicar aqui a minha ginástica do jeito que eu achar que deve ser certo e beleza. Só que você não para observar que você está dentro de uma organização. E uma organização, ela tem seus métodos, sua própria organização, né? A questão de valores, de cultura, de missão, né? De objetivos, né? Questão de segurança, questão de qualidade, né? Então a gente precisa entender que antes de eu chegar no trabalhador, eu preciso estar alinhada ao que aquela empresa passa. Então a minha comunicação, ela precisa estar em conexão com a comunicação da empresa. Eu não posso chegar numa empresa e aplicar uma ginástica laboral de uma forma, trazer músicas para uma empresa, se a empresa ela é uma empresa que não gosta daquele tipo de música, ou se na área que eu estou atendendo não pode, por exemplo, entrar com um sapato aberto, ou então eu entro naquela empresa e eu não posso, né, executar o trabalho da forma como eu estou pensando, ou então eu estou numa empresa e os exercícios que eu quero fazer, a parte lúdica, a parte dinâmica, não tem espaço para isso. Então, toda essa parte inicial, a gente precisa, antes de chegar lá no exercício, a gente precisa entender. Precisamos entender a cultura, precisamos entender a história da empresa, precisamos entender o organograma daquela empresa, ou seja, se acontecer alguma coisa dentro da minha ginástica laboral, né? A quem que eu vou recorrer? Eu vou recorrer ao gestor daquele setor? Ou eu vou recorrer direto ao RH? Ou vou recorrer direto ao diretor da empresa? Dentro de uma empresa existe uma hierarquia. E a gente precisa entender tudo isso para a gente não atropelar o processo, tá? Cada empresa tem um processo, cada setor tem um processo, cada setor tem uma organização. Você não pode aplicar de uma forma num setor e de outra forma igual no outro setor, né? Principalmente quando são empresas grandes, né, que tem tanto o administrativo quanto o operacional, a gente peca muito enquanto profissional que atua com ginástica de achar que eu vou aqui fazendo administrativo esse exercício e no operacional vou fazer igual. Ou então, dentro de uma empresa que é muito grande, você atende pessoas da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, e você acha que pode aplicar tudo da mesma forma. Vou dar um exemplo para vocês. Não podemos aplicar uma ginástica laboral extremamente animada, que a gente faz, por exemplo, com o pessoal do administrativo que entra 8 horas da manhã para preparação, e pegar essa mesma ginástica e aplicar para o pessoal do operacional, que é da indústria, que está saindo 5 horas da manhã. Eles entraram de noite no dia anterior, estão saindo 5 horas da manhã do outro dia. Eu não posso pegar a mesma coisa, porque quando a gente fala no final ali da saída do trabalho, pra vocês terem uma ideia, essas pessoas trabalham de plantão. Elas já estão saindo, elas estão fadigadas de trabalhar relaxamento com essas pessoas. E outra coisa, aqui tem um ponto importante que muitos profissionais não prestam atenção. A relação fisiológica com o sono, né? Então, imagina, se eles estão no processo de final de jornada, né? Estão saindo e dali eles vão descansar e vão para casa, a gente precisa facilitar o processo para estímulo desse sono desse trabalhador, para que a gente não puxe, né, essa questão de eles ficarem acordados. Eles precisam relaxar para que eles possam ter sono e dormir. E isso as pessoas não observam, isso as pessoas não percebem, isso as pessoas acham que é aplicar de qualquer jeito e não é assim, tá? Então se imagina, tô no final da jornada de trabalho, 5 horas da manhã, ainda tá um pouco escuro na região lá, e de lá ele vai para casa, eu não posso atrapalhar o processo do sono daquela pessoa, né? Isso vai trazer um malefício muito grande para aquele trabalhador. Eu estou atrapalhando o ciclo circadiano do sono daquela pessoa. Isso eu não posso fazer, tá? Então, vejam como a gente precisa estudar, não é só aplicar o exercício. A gente precisa entender o processo como um todo, inclusive a questão fisiológica de cada trabalhador,
né? De cada necessidade, do sono. Então, até o sono a gente também tem que observar isso para a gente não aplicar uma GL que atrapalhe esse processo. Pra vocês terem uma ideia como é que funciona, tá? E aí, quando a gente entra nessa parte da empresa, a gente entra a necessidade da organização, tá? E a necessidade dos trabalhadores. Como é que a gente pode fazer essa questão, né? Só para vocês, pra gente finalizar e seguir um processo aqui. A gente faz esse processo com levantamento. Nós temos um levantamento dentro do nosso curso, uma sequência a ser seguida, tanto para você fazer o levantamento da empresa, quanto você fazer o levantamento dos trabalhadores. E aí a gente entrega isso dentro do dashboard, né? Que eu mostrei para vocês. Se vocês ainda não viram, podem olhar no meu perfil, tem um dashboard. E também tem na aula, tá? Se alguém quiser assistir a aula, também tá o link lá na minha bio. Eu mostrando o dashboard. E aí a gente consegue inicialmente ter uma comparação dos objetivos direcionados ao que a empresa precisa e ao que o trabalhador de fato está necessitando. Consequentemente a isso, a gente consegue ter, ao longo do tempo, um processo de gestão, um processo de acompanhamento de como é que está a frequência, de como é que está a participação, de como é que está a questão fisiológica do trabalhador, de verificar se de fato está tendo alguma melhora com aquela aplicação que a gente está fazendo. Agora, se eu não tenho isso, eu não tenho como me basear do que foi que melhorou, do que foi que não melhorou, né? E aí eu continuo incluindo, insistindo no erro, que é de fazer uma ginástica só direcionada para o exercício, para o exercício, para o exercício, para o exercício. E com isso você acaba fazendo o quê? Não tendo resultado. Não tem resultado, vai levando até quando a empresa chegar para você e dizer assim, bom, eu queria entender se nós vamos renovar ou não nosso contrato. Para que eu vou... Ele vai perguntar, para que eu vou investir em você se você só me entrega uma lista de frequência? Uma lista de frequência para mim não é suficiente. Eu não posso me basear numa tomada de decisão em algo que vai influenciar no meu financeiro, né? Às vezes as empresas, só para abrir um parênteses, as empresas têm budgets, né? Separam um valor ali, fazem um planejamento, algumas por semestre, algumas anuais. E algumas empresas, elas têm os budgets separados por setores. Por exemplo, se for o setor do RH, né, que solicitou isso, vai ter um budget ali separado, um valor orçado para poder aplicar algo para a qualidade de vida ou a segurança do trabalho, enfim. Então, todas as vezes que eles fazem esse planejamento, vamos dizer assim, eles sabem exatamente o valor que vai ser direcionado para aquele programa, para aquela ação ou para alguma coisa naquele sentido. Se a empresa ela passa por dificuldade, gente, as primeiras coisas que elas tiram da empresa são os serviços que não são obrigatórios. A ginástica laboral ela não é obrigatória, mas ela pode sim se fazer necessário. Então imagina, se você está aplicando a ginástica laboral dentro da empresa, está entregando essa GL para a organização, e quando ela for cortar os serviços, né, ela vai fazer ali um levantamento, um acompanhamento do que vai ser cortado, do que não vai ser cortado. Se a tua GL não tem resultado nenhum, se a tua GL não entrega para ele resultado, não traz um ROI, né, um retorno sobre o investimento que ele está fazendo, a primeira coisa que ele vai cortar é a tua ginástica laboral. Porque não tem um resultado, não tem uma entrega, ele vai cortar. Agora, se ele percebe que o trabalho que você está desenvolvendo está trazendo um retorno sobre esse investimento, ou seja, a gente teve uma diminuição aqui de afastamentos, né, auxiliou no processo da diminuição, os colaboradores estão trabalhando mais produtivos, né, o nosso clima organizacional ele deu uma melhorada ali no setor específico que tinha queixa entre os trabalhadores, problemas de comunicação e etc e tal. Se você tem isso, se você consegue mostrar isso, né, no seu relatório, na sua organização, consequentemente, aí essa empresa não vai cortar. A não ser que realmente, né, tenha esse problema, enfim, muito financeiro, muito forte e tal. Mas é nesse ponto que eu quero trazer a questão para vocês. É importante que a gente tenha esse acompanhamento. Para a gente mostrar para a empresa que, de fato, o que a gente entrega tem resultado. E, gente, não adianta. Por muito tempo, eu acreditava muito assim. Eu tenho que focar só no trabalhador, eu tenho que focar só no trabalhador, eu tenho que focar só no trabalhador. Eu trabalho para o trabalhador, não trabalho para a empresa, eu trabalho para o trabalhador. Só que aí, você com o tempo começa a perceber que, né, essa visão é uma visão da gente quando a gente é CLT ou quando a gente é prestador de serviço. Ou seja, eu não estou diretamente negociando com alguém, né? Não estou negociando ali com o dono da empresa. Eu estou negociando com quem me contratou, ele que está lá negociando diretamente com a empresa. Então,
Ali a nossa posição é uma posição de meu trabalho é com o trabalhador, meu trabalho é com o trabalhador, né? Só que nós, é uma evolução natural, tá? Nós, quando a gente começa, alguns começam ali como prestador de serviço, como parceiros, né? Outros começam ali já como CLT dentro da empresa, ou prestador de serviço ali pontual, né? De ginástica laboral. Com o passar do tempo, você começa a pegar experiência, começa a pegar corpo, né? No sentido de entender um pouco mais sobre todos os processos e tudo, e você quer caminhar com suas próprias pernas. E aí, quando começa você a caminhar com suas próprias pernas, você começa a perceber que eu preciso negociar, eu preciso entender de contabilidade, eu preciso entender de financeiro, eu preciso entender de gestão, ou seja, tudo aquilo que você imaginava, meu foco é o trabalhador, meu foco é o trabalhador, meu foco é o trabalhador, vai mudar. Meu foco é o trabalhador, mas meu foco também é a empresa. Se eu não vendo para a empresa, eu não vou ter cliente interno que é o trabalhador. Se eu não tenho um cliente interno satisfeito e que traga retorno, a empresa não vai querer renovar o meu contrato. Então é uma relação de ganha-ganha. Quando eu não tenho essa relação de ganha-ganha e eu fico com esse meu pensamento muito restrito, né, justamente tal do empreendedorismo, verdade. Quando eu tenho esse pensamento muito restrito, eu perco oportunidade. Eu vou dizer pra vocês, hoje eu não perco oportunidade na ginástica laboral. Né? Tem gente que diz, Karina, você é empresária, você empreende na ginástica laboral, na ergonomia, dentre outras coisas, porque para quem não sabe, a minha empresa ela é multiprofissional, né? Justamente por pensar que o trabalhador não é só uma coisa, ele é o todo, né? Eu atuo com ginástica, atuo com ergonomia, atuo como todo e atuo tanto no Piauí como também em São Paulo. Atuo nas duas regiões. E tem gente que fala assim, Karina, você é empreendedora. Não, gente, eu sou empreendedora, mas também sou esperta, não sou besta. Se aparece uma oportunidade para mim atuar como pessoa física, com parceiros, eu atuo. Se isso é interessante para mim. Além disso, eu começo a entender como é que as outras empresas pensam, como é que as outras empresas se comportam. Eu tenho experiência não somente na parte de empreender, eu tenho experiência como CLT, tanto operacional quanto coordenação. Eu tenho experiência como prestadora de serviço, como pessoa física, tanto na região do Piauí quanto São Paulo, ou seja, Nordeste e Sudeste, né? Então, assim, esse pensamento que eu trago hoje pra você é de experiência de misturas de muitas situações que eu já vivi, tá? Então, a gente não pode perder a oportunidade, não pode ser besta, né? A gente tem que ser esperto, a gente tem que ganhar dinheiro, né? E isso vai trazer pra você experiência, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de só do trabalhador, pensar só no trabalhador, entenda, você acaba perdendo oportunidades, se você pensar só nisso. Porque a empresa, a linguagem que você tem com o trabalhador é uma, e a linguagem que você tem com a empresa é outra, tá? A empresa, ela não quer saber se o trabalhador sorriu na tua ginástica laboral. A empresa não quer saber se você trouxe uma coisa lúdica para o trabalhador. A empresa quer saber por que ele sorriu. Qual foi o resultado dessa dinâmica lúdica que você fez? Por que nesse mês aqui teve uma queda e no mês seguinte teve uma melhora? Por que você está aplicando a ginástica laboral nesse horário? Por que não pode aplicar na hora que eu quero? Tá? É isso que a empresa vai querer suas respostas. E o trabalhador, ele vai querer te dizer assim, tá ótimo, tá bom, tá tudo bom, assim não tá bom. E assim você tem que organizar. E você tem que atender os dois lados. Engana-se quem pensa que a ginástica laboral é só fazer exercício. Engana-se quem pensa que a ginástica laboral é só fazer exercício. Ginástica laboral não é, e nunca foi, e nunca vai ser só exercício. A ginástica laboral é o exercício físico, é o lúdico, é o mental, é o emocional, é o organizacional, é o dinâmico, é atender o objetivo da organização, entender o objetivo do colaborador, é entregar resultado, não é só lista de frequência, tá? Então, a gente precisa mudar essa chavinha de achar que é só isso, tá? Então, quais são esses erros que a gente comete, né? Obrigada, meu amor. Obrigada, Kayla. Obrigada, Larissa, Flávia. A gente precisa mudar essa chavinha, tá? E até a nossa linguagem também precisa mudar, tá? Engana-se quem pensa que trabalhar também com ginástica laboral você não precisa entender de outras coisas, tá? Você precisa entender fluxos, processos, budgets, precisa entender de lei geral de proteção de dados,
precisa entender de gráficos e números, precisa entender fazer relatório, você precisa se comunicar, você precisa saber fazer exercício, você precisa entender o que é ergonomia, você precisa entender o que é cultura organizacional. Ou seja, você precisa entender isso todo para você entregar um programa e uma ginástica laboral com eficiência. Se você não faz isso, você não entrega resultado com qualidade. Você está entregando um serviço. Eu sempre até falei para os meus alunos na primeira turma, até disse assim, existem inúmeras possibilidades. A ginástica laboral ela pode ser uma ação pontual, ela pode ser um programa de ginástica e ela pode ser uma ginástica laboral. Ou seja, uma ginástica, algo básico. Mas ela pode ser muita coisa, tá? É porque a gente não sabe explorar o que a ginástica laboral pode proporcionar pra gente, para as empresas. A gente não sabe explorar. Hoje eu digo pra vocês, eu atendo clientes de diversas formas, diversas atuações. Só com a minha empresa de 2021, abri minha empresa de 2021 pra cá, abri mesmo o CNPJ e eu, Karina, abrindo, né, eu já atendi 33 empresas, tanto eu junto com a minha equipe, tá? 33 empresas. Não fui eu somente que fui lá bater na porta. Essas empresas começaram a perceber que de fato está tendo resultado, tá? Então, gente, o produto em si, ele já é fantástico. Ele em si já se vende, ele é fantástico. Mas é necessário e é importante que a gente também entenda como que a gente faz para colocar ele em outro nível, tá? Porque o maior problema, eu digo pra vocês, o maior problema da ginástica laboral não é a ginástica laboral. O maior problema da ginástica laboral é quem entrega a ginástica laboral. É o profissional. É o profissional que vai lá e só quer fazer de qualquer jeito. E com isso a gente acaba entregando o serviço de qualquer jeito nas organizações, para os trabalhadores, sem resultado, sem entrega, sem nada. E aí aquilo ali fica manchado, vamos dizer assim, que aquele serviço ele não traz nenhum tipo de benefício. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, a ginástica laboral é uma ginastiquinha, né? Hoje eu não escuto mais isso. Mas por muito tempo eu ouvia que a ginástica laboral era uma ginastiquinha, que não tinha efeito, que não tinha resultado, que isso e aquilo. E não é mais assim, tá? Além do mais, né, que a ginástica laboral você ainda consegue, pode ser uma porta de entrada, você entrar na empresa com a ginástica, depois você abrir para outras coisas, né? Ou então, às vezes, entra com ergonomia e depois puxa ali para esse programa de qualidade de vida, né? A empresa também quer fazer e aplicar. Então, gente, hoje eu quis trazer para vocês essa pegada, né? Eu ia até falar mais coisas, mas a gente tá com muito pouco tempo. Deixa eu até ver aqui. Mas vocês podem me perguntar, tá? Me avisem aí no chat se vocês querem que eu continue até 1 hora ou se vocês já possam encerrar. Vocês vão me dizer aí. Escrevam aí pra mim se vocês querem que eu continue ou vocês vão ficar comigo até 1 hora ou eu vou encerrar. Me falem aí, me mandem aí. Oi, Dai, obrigada. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Continuo? Tá bom, vou continuar. Até agora só a Flávia disse pra continuar, me avisem aí, até às 13, tá bom. Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui, então. Horário do almoço, né? Vamos aproveitar. Ó, lembrando, ativem aí o sininho de vocês, nas notificações aqui. Clica, quem não me segue ainda, clica aí pra seguir. E ativa os sininhos porque a gente vai ter live. Inclusive amanhã vai ter live também meio-dia, tá? Então amanhã meio-dia já cadastrem aí, coloquem aí o sininho para vocês receberem as notificações que amanhã meio-dia nós vamos estar juntos novamente, tá? Beleza. A outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre um fluxo, né? Um fluxozinho que acontece muito. E aí entra a questão dessas solicitações. Pode continuar, mas aqui até 12, até 13, né, Dai? Eu acho que você errou aí, que 12 já passou. Um fluxozinho que acontece muito, tá, gente? Qual é o fluxo que acontece muito? A questão da solicitação, né? A primeira coisa que a gente acredita, né, da ginástica laboral, a gente quer que a ginástica laboral ela caia no nosso colo, né? E muitas pessoas procuram facilidade quando falam da ginástica laboral.
Muitos profissionais entram no meu direct e falam assim, eu queria trabalhar com ergonomia, queria trabalhar também com ginástica, e eu sou muito clara em falar que são duas coisas diferentes, tá? Quem já falou comigo no direct, né, pode comprovar que, assim, eu ajudo no que for possível, né? Inclusive Legal, Dai, Mato Grosso. Inclusive a Larissa tá aqui no Mente ontem, eu ajudei ela até na parte de contabilidade aí. Eu tirei dúvida lá, ajudei ela, dei até contatos. E é isso que a gente faz, tá? Mas assim, voltando, a parte da solicitação é um problema em que as pessoas, né, que atuam com ginástica laboral acham que a ginástica laboral é muito fácil, vai cair no colo da gente. Não cai, gente. Nada cai do céu, não cai dinheiro do céu, como em qualquer profissão que você for atuar, ginástica laboral você precisa se esforçar para melhorar continuamente, tá? As oportunidades, elas existem, né? Inclusive vai sair um videozinho daqui pro final da semana sobre essa questão de 3 possibilidades que vocês podem achar, né? Existem facilidades em algumas regiões, são mais abertas do que outras, por exemplo, região sudeste. A região sudeste tem o maior conglomerado de empresas. É muito mais aberta, é muito mais vista essa questão de experiência, de benefícios, de qualidade de vida, né? Coisa que a gente que está no Nordeste já é um pouco mais difícil da gente poder falar isso sobre esse assunto dentro das empresas. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que é importante você entender sobre a empresa, é importante você entender a maturidade da empresa, tá? Eu não vou chegar e ofertar um serviço desse de ginástica laboral para uma empresa que não tem um básico de saúde e de segurança. Se ela não está investindo no que é obrigatório, que é o básico, ela não vai investir em ginástica laboral. Entendam sobre isso, tá? Por isso que é importante você fazer um filtro também quando você for pesquisar sobre as empresas que você pode fazer parceria, que você pode estar buscando e tudo mais. É importante você entender a maturidade dessa empresa, tá? Vamos supor, a empresa ela entra em contato contigo, não é porque eu queria aplicar a ginástica laboral. Queria aplicar a ginástica laboral aqui na empresa. Acho muito interessante, acho muito bacana. Acho que a gente poderia colocar. E aí quando você vai fazer um filtro ali da empresa, lembra? Empresa, tá? Primeiro empresa, para depois seguir o processo. Você percebe que a empresa não tem maturidade. A situação de trabalho dos trabalhadores da empresa são situações precárias, são situações ruins, né? Então, preste atenção nesse processo, preste atenção. Se eu visualizo que a empresa quer aplicar esse programa, tá? Mas aí quando eu vou fazer o filtro, o levantamento dessa empresa, eu vejo que primeiro ela não tem maturidade, ou seja, ela não entende o que é o cuidado do trabalhador. Karina, mas essa empresa ela quer investir em ginástica laboral, a gente pode fazer o primeiro passo. Beleza. Só que se a empresa não tem condições básicas para o trabalhador desenvolver, e lembra, isso pode ser uma queixa do trabalhador. Então imagina, a empresa me contrata, ela não tem maturidade, as situações de trabalho são extremamente precárias, eu vou lá, começo a aplicar ginástica laboral e chamo o pessoal para fazer ginástica, fazer oba-oba, fazer um negócio dinâmico, lúdico, nananana. Só que essa é a necessidade dos trabalhadores. O trabalhador chega lá e diz assim, poxa, eu não queria ginástica laboral, eu queria pelo menos que o meu trabalho, o meu posto de trabalho fosse pelo menos decente. Que a minha farda ela não tivesse rasgada. Ou que eu tivesse pelo menos equipamento de proteção individual. Aí o que vai acontecer? Você vai aplicar a ginástica, você vai trazer algum tipo de benefício sim, mas aqueles profissionais, aqueles trabalhadores, eles não vão mais se sentir atraídos no segundo mês, depois dos 15 dias, depois do momento do oba-oba. Por quê? Eles vão começar a se questionar. Por que a empresa está fazendo aquilo? A empresa nunca investiu nem no básico. Por que está investindo em ginástica laboral? Tá? Entendam. A gente precisa entender esse processo. Se a gente não entende esse processo, a gente não vai ter um programa com assertividade. Aí eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar esse dinheiro dessa empresa aí mole, né? Entre aspas, vou ganhar um dinheiro. Vou aplicar, vou ganhar um dinheiro. Não vou deixar de ganhar esse dinheiro, né? Vou lá aplicar. Mas só, gente, que quando você passa ali do primeiro mês, há um boom assim, uma queda de participação. Aí a empresa vai te perguntar, então, o pessoal não tá fazendo. Por que o pessoal não tá fazendo? A gente tá investindo um valor tão, né, um valor aqui pra você, por que não tá tendo resultado? Aí quando você não tem esse levantamento do entendimento da maturidade, entendimento da necessidade do trabalhador, de tudo, você não vai saber justificar por quê. Não, eu tô tentando, eu tô fazendo um monte de coisa criativa, eu tô inventando aqui um monte de coisa, eu tô levando bombom, tô levando um monte de coisa aqui pra eles, mas não tá dando certo.
Aí, beleza. Vai começar a cair, aí vai ficar 2, 3 participando. Não vale a pena. É tanto frustrante para você, enquanto profissional, fazer ginástica corporal para 2 pessoas, como é frustrante, né, para a empresa quando ela vê uma situação dessa. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer a ginástica 1 mês, 2 meses ali no máximo, e aí a empresa assim, não, vou cancelar o contrato, não dá certo, não vamos fazer, não vamos continuar. Aí o que vai acontecer? Vai chegar às vezes outro profissional, que às vezes entende da maturidade, entende todo o processo, faz a parte de gestão, faz tudo, quer apresentar esse processo para a empresa. A empresa vai dizer assim, não, já passou aqui um pessoal e não deu muito certo não. Não queremos mais fazer não. Se a empresa permanece com a mesma maturidade de antes, mesmo que eu chegue lá com um monte de coisa, ela não vai querer e também não vai ter resultado, porque a maturidade da empresa permanece a mesma. Ruim, tá? Agora, se eu chego numa empresa que tem maturidade, que entende sobre saúde e segurança do trabalho, que tem condições boas para o trabalhador desenvolver, né? Essa é uma empresa interessante para você poder apresentar. E hoje, gente, as empresas, existem mais empresas que têm essa maturidade do que empresas que não têm. Por quê? Porque existe a obrigatoriedade da parte das documentações de saúde e de segurança, que hoje estão muito fortes e as empresas precisam entregar. E é outro ponto que, enquanto profissional que atua com ginástica corporal, a gente precisa entender, tá? Precisamos entender sobre saúde, sobre segurança do trabalho, tá? Tanto para a gente se portar dentro de uma empresa que tem esse nível de solicitação, como também para você orientar essa empresa caso ela não tenha. Porque uma empresa que não tem ginástica, que não tem esse tipo de serviço, mas ela quer, você pode ser a pessoa que promove isso, a pessoa que fala, olha, a tua empresa, eu fiz um levantamento prévio, eu não sou especialista nessa área, mas eu acho interessante você fazer um levantamento da questão aqui da segurança, da saúde, chamar um técnico de segurança, chamar um engenheiro, ou chamar alguém da área da ergonomia. Então a gente precisa entender um todo, tá? Outro ponto também muito importante, gente, é a questão de nós, enquanto profissionais que atuamos com a ginástica laboral, falar a verdade, tá? Falar a verdade, e eu digo assim, não vender um serviço só por vender. Tem muita gente que quer vender um serviço só por vender, que quer jogar um programa, um serviço de ginástica laboral na empresa de qualquer jeito, diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mete os pés pelas mãos, tá? E depois não entrega nada daquilo que foi abordado, né? Que foi acordado, vamos dizer assim. E quando você faz isso, você não só se queima, quando você queima também todos os demais que estão construindo a história dentro da ginástica laboral. E é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Muitos profissionais que dizem que vão entregar um programa de qualidade, um serviço de qualidade, e no final das contas não entregam nada. Não entregam nada. E aí queima o nosso serviço de que muitas pessoas estão construindo com assertividade, estão construindo com muito zelo, com muito cuidado, né? Com questões realmente de gestão e de acompanhamento. Então, hoje eu trago todas essas questões para vocês porque lá atrás eu tive essas dores, tá? Eu, uma vez, entrei em contato com uma empresa que me chamou muita atenção, não sei se ela tá aqui, não, ela saiu. Eu entrei em contato com uma empresa que é do grupo, ela é uma distribuidora do grupo Ambev, né? E quem conhece a Ambev sabe que tem muito processo. Para tudo existe processo. Oi, Amanda, é um cheiro. Existe muito processo para tudo. E aquilo me chamou muita atenção. Isso foi em 2017, 2018, mais ou menos. E eu comecei a olhar aquele processo naquela empresa, eu fui para ergonomia nessa empresa, né? E eu comecei a olhar o processo, olhar tudo aquilo ali, disse, cara, isso a gente poderia aplicar dentro da ginástica laboral. A ginástica laboral não tem processo, a ginástica laboral não tem gestão, a ginástica laboral não tem... Eu sou coordenadora e eu preciso me organizar, eu preciso fazer essa avaliação com os colaboradores, preciso fazer esse levantamento, preciso entender essa parte, né, do levantamento que é feito com os colaboradores, de satisfação, de tudo, né? A pesquisa de clima que chama, né? Gente, e entrar em contato com pessoas de outras áreas e beber das mesmas fontes que essas pessoas, entender o processo de trabalho, enriquece demais. Isso faz com que a gente crie insights tão grandes, né, pra gente, enquanto profissional, que a gente evolui. E quando a gente evolui, a gente entrega essa melhoria para outras pessoas.
Nenhum de nós que está aqui hoje é o melhor profissional do mundo. Eu não sou, vocês não são. Por quê? Porque a gente está em constante evolução. Agora, se eu fico parada na minha zoninha de conforto, recebendo meu dinheirinho, aplicando minha GL de qualquer jeito, achando que tá bom e tá maravilha, beleza, fica aí, tá tudo certo. Agora, se você começa a beber de diversas fontes, estar em lugares diferentes, estar com pessoas que agregam, estar bebendo de fontes diferentes e escutando e absorvendo coisas que não somente é o técnico seu, poxa, cara, você vai dar um salto gigantesco como profissional, tá? Para eu estar falando para vocês hoje aqui sobre cultura organizacional, sobre pesquisa de clima, sobre budget, sobre OBZ, sobre lucro, sobre tudo isso, eu não aprendi nada disso na faculdade, não. Nada. Aprendi tudo isso, sabe o quê? Bebendo de diversas fontes. Se tá no RH, eu escuto o que o RH tá falando, eu entendo o processo do RH, se é da segurança, eu entendo o processo da segurança, se é da ergonomia, eu me aprimoro na ergonomia, se é a parte de cultura organizacional, eu vou estudar um pouco mais, se é a parte de gestão, metodologias que são usadas para gestão, é entendendo o processo todo. E você pode pegar isso e aplicar para tudo na sua vida, tá? Não é só na GL, né? Então, é algo que a gente precisa, de fato, começar a virar a chavinha. Virar a chavinha. Porque enquanto a gente não vira a nossa chave, a gente vai permanecer na inércia, vai permanecer na zona de conforto. E quando você permanece na zona de conforto, gente, vem outra pessoa e passa. E a concorrência, ela é importantíssima. Engana-se quem pensa que ter concorrente é ruim. Concorrente é ótimo. Porque quando você tem um concorrente, você consegue fazer uma análise SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Deixa eu ver como é que tá o tempo. 7 minutos, tá? Você consegue fazer uma análise SWOT, né? Quem não sabe que a análise SWOT, dá uma lidazinha também. No curso a gente fala um pouco sobre isso. Que é você fazer tanto o que tem de potencial no teu negócio, né? Isso você pode aplicar como empresa, como pessoa física, tá? Dá pra gente aplicar. E o que tem de potencial e o que tem que tá ruim. E você vai fazer isso também com o seu concorrente. Quais são as fraquezas, quais são as potencialidades daquele seu concorrente. E aí é que você consegue identificar quais são as minhas fraquezas e o que eu preciso melhorar. Porque pode ser que quando você vai ofertar o seu serviço, né, de ginástica, seja lá do que for, você oferta o serviço e você também tem que trazer essa contraproposta, tá? Essa contra-resposta, perdão, que é a parte comercial. Se você não entende por que aquela pessoa não te contratou, você nunca vai entender o que você precisa reorganizar e melhorar. É preço? É qualidade? É tempo? Eu não quero isso demais, eu quero só o básico, então você precisa entender isso. E aí, voltei. Com a análise SWOT, você consegue entender o que é que eu tenho de melhoria e o que é que eu tenho de fraqueza. E você identifica também do seu concorrente o que é que eu tenho de melhoria, o que é que ele tem de fraqueza. E aí é quando você, poxa, ele é fraco nisso, eu sou excelente nisso que ele é fraco, melhore. Ah, eu sou fraca nisso e ele é excelente no que eu sou fraca, melhore. Agora, se eu não tenho com que me comparar e eu nunca fiz esse tipo de avaliação, eu vou ficar no mesmo lugar que eu tô. E nunca vou melhorar. E nunca vou melhorar. Aí depois para e pensa assim, poxa, o que é que eu estou fazendo de errado? Ou por que que as empresas não me contratam? Ou por que que eu não consigo renovar contrato? Eu fecho, mas não renovo. Ou por que que os funcionários não querem fazer minha ginástica? Vocês já pararam para se perguntar? Já pararam para pensar a respeito disso? Se não, começa a parar para pensar nisso agora, tá? Agora. Um beijo grande.